Minha família me forçou a viver como meu irmão deficiente para que pudessem receber os benefícios dele. A assistente social olhou para meus arquivos médicos pela terceira vez, sua testa franzindo de confusão. Diego, de acordo com seus registros, você tinha alergia grave a amendoim no ano passado, mas acabou de comer um sanduíche de pasta de amendoim sem nenhuma reação. Sentei congelado na cadeira, meu coração batendo contra minhas costelas, enquanto a mão da mãe apertava meu ombro como um torno. 4 anos vivendo como meu irmão gêmeo morto, e era assim que tudo se desmoronaria. Um sanduíche estúpido que Diego nunca poderia ter comido sem uma caneta de adrenalina e uma ida ao pronto-socorro. Observei a caneta da assistente social pairar sobre seu bloco de notas, esperando uma explicação que salvaria nossa mentira ou destruiria tudo. Diego morreu quando tínhamos 12 anos. Não por causa do autismo ou convulsões, como todos acreditavam, mas pela negligência da mãe e do pai durante uma de suas crises. Eles o trancaram no porão para se acalmar e se esqueceram dele por 18 horas, em calor de 32 graus sem água. Eu mesmo o encontrei quando cheguei em casa da casa do meu amigo, inconsciente no chão de concreto. Quando finalmente ligaram para 192, era tarde demais. O cérebro de Diego havia inchado por desidratação e insolação. O médico disse que ele estava morto há horas, seu pequeno corpo incapaz de sobreviver às condições em que meus pais o prenderam. Eles ficaram no corredor do hospital, chorando lágrimas de crocodilo sobre seu filho, com necessidades especiais, enquanto eu sabia a verdade sobre o que o matou. Mas os cheques de deficiência de Diego valiam 2.400 euros por mês, além de cobertura médica, financiamento de educação especial e assistência habitacional que mantinham nossa família à tona. Papai estava desempregado há 6 meses. Mamãe trabalhava meio período num posto de gasolina, ganhando salário mínimo, e enfrentávamos despejo dentro da semana. Perder os benefícios de Diego significava perder tudo que tínhamos. Então, em vez de reportar sua morte, me fizeram me tornar ele. Miguel morreu no mesmo acidente. Mamãe contou à equipe do hospital enquanto eu estava sedado na cama de Diego, vestindo suas roupas, cercado por seus bichos de pelúcia e equipamentos médicos. A mentira veio tão facilmente que me perguntei há quanto tempo ela estava planejando esse momento. O funeral foi para mim, supostamente. Miguel Cooper, 12 anos, filho e irmão amado, levado cedo demais em acidente trágico. Observei da cadeira de rodas de Diego, enquanto enterravam um caixão vazio com meu nome, enquanto nossos parentes choravam pela criança errada. Apenas meus pais sabiam a verdade sobre qual gêmeo estava realmente morto. Os serviços sociais aceitaram a história sem questionar, sobrecarregados demais com outros casos para investigar completamente. Um gêmeo estava morto. Um sobreviveu com suas deficiências existentes intactas. A papelada foi simples, exigindo apenas pequenos ajustes nos registros médicos e documentação de benefícios. Até ofereceram aconselhamento de luto para o trauma de sobrevivente de Diego por perder seu irmão gêmeo. O treinamento começou imediatamente após o funeral. Mamãe me mostrou horas de vídeos que gravara de Diego durante suas crises, me forçando a praticar seus movimentos específicos e comportamentos repetitivos. Aprendi a bater as mãos exatamente como ele fazia, balançar para frente e para trás em seu ritmo preciso, cobrir minhas orelhas e fazer os sons lamentosos que ele fazia quando sobrecarregado. Papai me treinou no histórico médico de Diego com precisão militar. Cada medicamento, cada dosagem, cada efeito colateral, cada sessão de terapia, cada consulta médica, cada visita ao pronto-socorro dos últimos 5 anos. Ele me fez recitar como tabuada até que pudesse responder qualquer pergunta sobre a condição de Diego sem hesitação ou dúvida. Se você estragar isso, estaremos todos sem teto, disse ele, sua voz fria com ameaça. E você vai acabar em família adotiva com pessoas que não entenderão suas necessidades especiais como nós entendemos. Eles te colocarão em instituições, Miguel. Te trancarão para sempre porque você está danificado demais para viver com famílias normais. As ameaças funcionaram porque eu tinha 12 anos e estava aterrorizado de perder a única família que me restava. Não conseguia imaginar sobreviver em família adotiva. Não conseguia me imaginar explicando a estranhos que não era realmente deficiente enquanto meus pais iam para a prisão por fraude de benefícios. Aprendi a evitar contato visual, falar nas frases rígidas que Diego usava, ter crises sob comando quando situações se tornavam desafiadoras demais para ele lidar. A performance tinha que ser perfeita porque os professores, terapeutas e médicos de Diego o conheciam intimamente. Qualquer inconsistência poderia expor a fraude e destruir nossas vidas. A parte mais difícil era o medicamento para convulsões que me deixava confuso e nauseado o tempo todo. Diego tomava Keppra 2 vezes ao dia para sua epilepsia e mamãe insistia que era necessário para manter os registros médicos. Os médicos ficaram suspeitos se Diego de repente não precisar mais de seus remédios. Ela explicou enquanto forçava os comprimidos pela minha garganta toda manhã e noite. O medicamento tornava tudo mais difícil. A escola se tornou uma luta porque não conseguia me concentrar ou lembrar informações simples. Minha inteligência natural foi suprimida por químicos que não precisava, me fazendo parecer mais autenticamente deficiente, enquanto lentamente envenenava meu cérebro em desenvolvimento. Comecei a ter convulsões reais por overdoses de medicamentos, o que mamãe alegou provar que o tratamento estava funcionando. Ir à escola de Diego foi aterrorizante no início. Seus professores e auxiliares conheciam seus padrões, seus gatilhos, suas capacidades melhor que qualquer um. Senhora Brennan,
sua professora de educação especial, havia trabalhado com ele por 3 anos. Ela podia detectar mudanças comportamentais que outras pessoas perdiam completamente. Passei semanas estudando suas anotações antigas sobre o progresso de Diego, memorizando cada detalhe de sua jornada educacional, mas o luto explicava a maioria das diferenças que as pessoas notavam. Ele mudou tanto desde o acidente, disse Sra. Brennan com simpatia, durante nossa primeira conferência de pais. Perder seu irmão gêmeo o afetou profundamente. Ele parece mais consciente agora, quase como se estivesse tentando ser os 2 meninos ao mesmo tempo. A ironia cruel era que meu comportamento naturalmente neurotípico parecia uma melhoria milagrosa para todos ao nosso redor. Diego havia sido não verbal e severamente limitado em interações sociais. Minhas tentativas desesperadas de parecer normal enquanto fingia ser deficiente criaram o que terapeutas chamavam de progresso de desenvolvimento notável. Após seu trauma, recebi elogios por conquistas que eram na verdade regressões massivas das minhas habilidades reais. Quando consegui amarrar os sapatos de Diego, celebraram como um avanço em habilidades motoras finas. Quando respondi perguntas em frases completas, documentaram como melhoria de linguagem expressiva. Cada coisa normal que fazia se tornava evidência da recuperação de Diego. Dr. Kessler, psiquiatra de longa data de Diego, representava a maior ameaça à nossa decepção. Ele havia trabalhado com Diego desde os 6 anos e conhecia seus padrões melhor que qualquer outra pessoa no mundo. Durante nosso primeiro encontro após o acidente, ele me estudou com olhos afiados que pareciam ver através de cada performance que pratiquei. Você parece diferente hoje, Diego, disse ele, inclinando-se para a frente em sua cadeira de couro. Mais presente, mais consciente de seu entorno. Você está se sentindo melhor desde que ajustamos seus medicamentos? Acenei e murmurei algo sobre sentir falta de Miguel, rezando para que ele atribuísse quaisquer mudanças ao luto, em vez de reconhecer que eu era uma pessoa completamente diferente. Mas Dr. Kessler não ficou satisfeito com explicações simples. Ele prescreveu novos testes, exames cerebrais e avaliações abrangentes que deixaram mamãe visivelmente nervosa durante cada encontro. Ele está ficando curioso demais, ela murmurou após cada sessão. Talvez devêssemos encontrar um médico diferente que não conhece tão bem a história de Diego. No entanto, trocar psiquiatras levantaria bandeiras vermelhas no escritório de benefícios, potencialmente desencadeando uma investigação completa da condição atual de Diego. Quaisquer mudanças importantes em sua equipe de tratamento exigiriam justificativa e documentação que não podíamos fornecer sem expor inconsistências em seu histórico médico. As mudanças físicas se tornaram mais difíceis de esconder conforme cresci e ficava mais forte. Diego havia sido menor, mais frágil, com cicatrizes distintas de acidentes da infância e procedimentos médicos. Eu estava desenvolvendo músculos que ele nunca teve, crescendo mais alto que sua altura projetada, exibindo coordenação e habilidade atlética que contradiziam seus atrasos motores documentados. Eu tinha uma marca de nascença no ombro esquerdo que Diego não tinha, e Diego tinha uma cicatriz cirúrgica de reparo de hérnia que eu não possuía completamente. Essas diferenças não eram perceptíveis em interações casuais, mas exames médicos representavam riscos constantes de descoberta. Mamãe começou a limitar minhas visitas médicas, alegando que a condição de Diego se estabilizou e exigia menos monitoramento. Fotos de antes do acidente se tornaram evidência perigosa que mamãe tentou controlar cuidadosamente. Álbuns de família mostravam diferenças claras entre Diego e eu que observadores cuidadosos poderiam notar. Nossas expressões faciais, linguagem corporal e maneirismos eram sutilmente diferentes, apesar de nossa genética idêntica. Mamãe removeu a maioria das fotos das áreas comuns, alegando que eram lembretes dolorosos demais de nossa tragédia familiar. Aos 13 anos, eu estava vivendo múltiplas mentiras sobrepostas simultaneamente. Em casa, tinha que ser Miguel, fingindo ser Diego para os benefícios do governo. Na escola e terapia, eu era Diego, me recuperando milagrosamente de trauma, enquanto secretamente sendo Miguel. A performance constante estava fraturando minha identidade de formas que criavam dano psicológico real. O sono se tornou impossível enquanto ficava acordado revisando detalhes infinitos da vida documentada de Diego, suas comidas favoritas, seus medos específicos, seus gatilhos comportamentais, seus marcos de desenvolvimento. Memorizei notas de terapia que remontavam anos, estudando vídeos de suas sessões para aperfeiçoar minha imitação de suas respostas a vários estímulos e intervenções. Mas quanto mais aprendia sobre o mundo interior de Diego, mais percebia quão pouco realmente o entendia quando ele estava vivo. Éramos gêmeos idênticos compartilhando um quarto, mas seu autismo o tornara um mistério para mim. Agora estava vivendo dentro desse mistério, fingindo entender experiências que nunca realmente tive. Mamãe começou a me dar medicamentos psiquiátricos adicionais para tornar meu comportamento mais convincentemente errático e imprevisível. Os antipsicóticos me deixavam sonolento, confuso e emocionalmente entorpecido, o que ela alegou ser necessário para manter a autenticidade diante de profissionais médicos que conheciam o histórico de medicação de Diego. Diego estava tomando risperidona para problemas comportamentais. Ela insistiu quando reclamei dos efeitos colaterais severos. Se você não tomar exatamente o que foi prescrito para ele, as pessoas notarão a diferença imediatamente. Esses médicos não são estúpidos, Miguel. Eles sabem o que procurar.
Estava sendo sistematicamente drogado para manter uma performance que lentamente apagava minha personalidade real. Os medicamentos afetaram tudo sobre meu funcionamento diário. Minha letra mudou, ficando trêmula e descontrolada como a de Diego havia sido. Meus padrões de fala mudaram, ficando mais lentos e mais deliberados. Minhas respostas emocionais se achataram, tornando mais difícil reagir apropriadamente a situações sociais. Estava me tornando quimicamente similar ao meu irmão morto, enquanto me perdia no processo. A escola se tornou cada vez mais difícil, conforme os medicamentos se acumulavam em meu sistema. Matérias que havia dominado anteriormente se tornaram confusas e esmagadoras. Problemas de matemática que podia resolver facilmente se tornaram quebra-cabeças impossíveis, que me frustravam até as lágrimas. Minhas notas despencaram para coincidir com as lutas acadêmicas documentadas de Diego, o que todos atribuíram à sua dor e recuperação de trauma. Professores elogiaram meu trabalho árduo e determinação quando consegui completar tarefas que deveriam ter sido simples para alguém da minha idade. Eles não perceberam que estava lutando com deficiência cognitiva artificial, causada por medicamentos destinados a tratar condições que não tinha. Cada pequena conquista acadêmica se tornava a evidência do progresso notável de Diego após a tragédia. O ponto de ruptura veio durante um exame físico de rotina, quando o Dr. Patterson, nosso novo médico de família, notou minha cicatriz de apendicectomia durante uma verificação padrão. Tive meu apêndice removido aos 13 anos, 2 anos após a morte de Diego. Mas os registros médicos abrangentes de Diego não mostravam tal procedimento cirúrgico em sua história documentada. Quando essa operação aconteceu? Perguntou o Dr. Patterson, passando o dedo ao longo da incisão cicatrizada em meu abdômen inferior. Não há registro de apendicectomia em seu arquivo, Diego. Este é um procedimento cirúrgico significativo que deveria estar documentado em sua história médica. Sua voz carregava preocupação profissional, misturada com suspeita crescente sobre a discrepância. O rosto da mamãe ficou completamente branco enquanto ela lutava desesperadamente por uma explicação convincente. Deve ter sido durante o período de recuperação do acidente, disse rapidamente, sua voz mais alta que o normal devido ao estresse. Talvez os registros tenham se misturado com os arquivos de seu irmão Miguel durante o caos do hospital. Você sabe como esse tempo foi confuso para nossa família. Mas Dr. Patterson já estava puxando os registros médicos digitais de Diego em seu computador, rolando através de anos de tratamentos e procedimentos documentados. Sistemas médicos eletrônicos não simplesmente perdiam procedimentos cirúrgicos importantes, e ele sabia o suficiente sobre manutenção de registros hospitalares para reconhecer quando algo não se encaixava adequadamente. Senhora Cooper, procedimentos cirúrgicos não desaparecem de registros médicos eletrônicos, disse cuidadosamente. E de acordo com este arquivo, Diego nunca foi admitido em qualquer hospital durante o período que você está descrevendo. Estes registros são abrangentes e completos voltando ao seu nascimento. Seu tom sugeriu que estava documentando cada palavra de nossa conversa para referência futura. Mais inconsistências emergiram durante as semanas seguintes, enquanto o Dr. Patterson ordenou testes e exames adicionais. Exames de sangue revelaram que não carregava marcadores genéticos para o tipo específico de transtorno do espectro autista de Diego. Testes de visão mostraram que precisava de lentes corretivas que Diego nunca havia necessitado em sua história médica documentada. Mais prejudicial de tudo, minhas impressões digitais não combinavam com as arquivadas dos procedimentos médicos e avaliações de deficiência anteriores de Diego. Impressões digitais eram rotineiramente coletadas durante certas avaliações para prevenir fraude de benefícios, e os resultados da comparação foram inegavelmente conclusivos. O menino sentado na sala de exame não era a mesma pessoa que recebia benefícios de deficiência pelos últimos 4 anos. Dr. Patterson agendou uma avaliação médica e psicológica abrangente com múltiplos especialistas, alegando que era procedimento padrão para revisar casos de deficiência de longo prazo em pacientes adolescentes. Mas podia ver a suspeita crescendo em seu comportamento profissional. A forma como observava as reações da mamãe a certas perguntas e documentava nossas respostas com minúcia incomum. Ele estava construindo uma investigação, coletando evidências para conclusões que ainda não podia expressar oficialmente. Cada encontro se tornava mais tenso, conforme fazia perguntas cada vez mais específicas sobre a história médica de Diego, comparando observações atuais com comportamentos e respostas passados documentados. A rede estava se fechando ao redor de nossa decepção sistemática e metodicamente. A crise final explodiu quando a doutora Melissa Shen, a nova psicóloga infantil trazida para a avaliação de Diego, me perguntou diretamente sobre Miguel durante nossa sessão. Tenho lido através de seus arquivos médicos extensivos, disse gentilmente, e notei algumas discrepâncias interessantes. Pode me dizer o que lembra sobre seu irmão, Miguel? Entendo que ele morreu no mesmo acidente que te afetou. A pergunta me atingiu como um golpe físico, porque ninguém deveria saber que Diego alguma vez teve um irmão gêmeo. A história oficial havia sido cuidadosamente construída para eliminar qualquer menção da existência de Miguel Cooper. Papéis de seguro, registros de matrícula escolar, histórias médicas, tudo havia sido sistematicamente alterado para mostrar Diego como filho único que sobreviveu a uma tragédia familiar. Não sei o que quer dizer, sussurrei, mas minha voz estava tremendo incontrolavelmente. Doutora Chen se inclinou para a frente com preocupação profissional gentil, e percebi que havia conduzido sua própria investigação,
escavando registros que mamãe e papai pensaram ter escondido ou destruído com sucesso ao longo dos anos. Miguel, está tudo bem, disse suavemente, usando meu nome real pela primeira vez em 4 anos. Sei quem você realmente é. Sei o que seus pais fizeram você fazer. Contatei o hospital original onde Diego realmente morreu, e vi os registros médicos reais. Você está seguro agora. Pode me dizer a verdade. A inundação de alívio e terror que desabou sobre mim foi completamente esmagadora. 4 anos vivendo como pessoa morta, suprimindo quimicamente minha personalidade real, constantemente performando luto por um irmão cuja identidade roubei. Tudo desabou naquele único momento de reconhecimento e confirmação. Desmoronei completamente, soluçando e tremendo, enquanto a verdade derramava entre respirações desesperadas por ar. Dra. Chen gravou tudo, fazendo perguntas gentis que me ajudaram a montar a cronologia de abuso e decepção que definiu meus anos adolescentes. Cada detalhe importava para construir o caso legal que se seguiria. Dra. Chen havia investigado discrepâncias em meus registros médicos por semanas, contatando hospitais anteriores e fazendo referência cruzada de documentação que revelou a fraude elaborada. Encontrou certidões de nascimento originais mostrando gêmeos, registros de matrícula escolar que contradiziam a narrativa atual e arquivos médicos que foram suspeitosamente alterados após a morte real de Diego. Também descobriu que estava recebendo medicamentos psiquiátricos completamente inadequados para minha condição real de saúde mental, essencialmente sendo sistematicamente envenenado para manter uma performance que estava destruindo meu desenvolvimento psicológico. O abuso médico era tão sério quanto a fraude financeira, representando múltiplos crimes graves que carregavam penalidades severas. A investigação se moveu rapidamente, uma vez que profissionais médicos e legais se envolveram em documentar o caso. Especialistas forenses confirmaram através de múltiplos métodos que Miguel Cooper nunca morreu em qualquer acidente, enquanto Diego Cooper morreu de negligência médica durante uma crise psiquiátrica que seus pais tentaram encobrir. Investigadores financeiros rastrearam exatamente quanto dinheiro fraudulento de benefícios foi coletado ao longo de 4 anos. O total excedeu 200 mil euros em pagamentos de deficiência, cobertura médica, apoio educacional e assistência habitacional. Tudo obtido através de roubo sistemático de identidade e fraude de documentos. Agências federais se envolveram por causa do escopo e duração da atividade criminosa. Mamãe e papai foram presos simultaneamente em casa e no local de trabalho da mamãe, acusados de múltiplos crimes graves, incluindo fraude de benefícios, abuso infantil, negligência médica resultando em morte, roubo de identidade e forçar um menor a participar em atividade criminosa contínua. As acusações carregavam sentenças obrigatórias de prisão federal que os separariam por décadas. Sua tentativa desesperada de evitar pobreza destruiu ambos seus filhos e os colocou no sistema prisional federal. Diego estava morto por sua negligência. Eu estava psicologicamente danificado por anos de personificação forçada. E eles enfrentavam passar o resto de suas vidas atrás das grades por crimes que pioraram a cada ano de decepção continuada. A atenção da mídia foi intensa e terrível para mim pessoalmente. Estações de notícias locais veicularam histórias sensacionais sobre a fraude de troca de gêmeos que enganou serviços sociais, profissionais médicos e educadores por anos. Nossas fotos da infância foram transmitidas lado a lado, mostrando diferenças sutis que investigadores perderam durante supervisão rotineira. Antigos professores, terapeutas e médicos foram entrevistados sobre sinais de alerta que deveriam ter reconhecido, transformando nossa tragédia familiar em conto preventivo sobre falhas institucionais e problemas de supervisão sistemática. Me tornei estudo de caso em abuso e fraude, que seria referenciado em treinamento profissional por anos. Passei 6 semanas em cuidado psiquiátrico especializado, desintoxicando de medicamentos que nunca precisei, enquanto processava 4 anos de trauma psicológico forçado. A equipe médica ficou impressionada com quão completamente minha identidade natural havia sido suprimida através de manipulação química e psicológica, criando problemas genuínos de saúde mental, enquanto me forçava a fingir outros que não tinha. Recuperação significava reaprender quem eu realmente era, sob a performance que mantive por tanto tempo. Perguntas simples como: qual é sua cor favorita? Se tornaram crises existenciais porque não podia distinguir entre minhas preferências genuínas e os gostos e desgostos documentados de Diego que memorizei e performei por anos. Cuidado adotivo foi inicialmente desafiador, porque havia esquecido como ser autenticamente eu mesmo. Assistentes sociais tiveram que me ajudar a redescobrir minha personalidade real, meus interesses e talentos reais, os aspectos de minha identidade que haviam sido enterrados sob anos de registros médicos e documentação de deficiência que pertenciam ao meu irmão morto. Os processos legais revelaram o escopo completo da fraude sistemática e abuso que meus pais orquestraram. Eles haviam metodicamente deletado evidência de minha existência enquanto construíam narrativas falsas em torno da sobrevivência de Diego. Haviam me treinado para mentir para dezenas de profissionais, roubado centenas de milhares em benefícios governamentais e, essencialmente, assassinado um filho enquanto psicologicamente destruíam o outro.
Mas a revelação mais devastadora veio durante a audiência de sentença, quando promotores apresentaram evidência mostrando que Diego poderia ter sobrevivido sua crise médica se meus pais tivessem ligado para 192 imediatamente, em vez de tentar esconder o incidente. Seu pânico inicial sobre perder benefícios havia diretamente causado a morte de Diego, e seu encobrimento subsequente havia roubado minha infância e adolescência completamente. O juiz chamou de um dos casos de abuso infantil mais complexos que encontrou em 20 anos no banco. 2 crianças foram destruídas pela mesma ganância e desespero parental. Uma estava morta por negligência. A outra estava psicologicamente despedaçada por anos de personificação forçada. O dano afetaria múltiplas gerações de nossa família. Mamãe recebeu 12 anos de prisão federal. Papai pegou 15 anos devido ao seu papel como principal orquestrador do esquema de fraude. Ambos cumpririam seu tempo em instalações diferentes, proibidos de contatar um ao outro ou a mim pela duração de suas sentenças. Seu casamento estava efetivamente acabado, destruído pelos mesmos crimes que mataram seus filhos. 3 anos depois, tenho 18 anos e vivo independentemente com apoio contínuo de programas de serviços às vítimas e especialistas em trauma. Mudei legalmente meu nome de volta para Miguel Cooper e estou lentamente reconstruindo a identidade que foi roubada de mim durante meus anos adolescentes mais formativos. Cada dia é processo de redescobrir quem poderia ter sido. A universidade parece esmagadora após anos de supressão cognitiva artificial, mas estou determinado a desenvolver o potencial intelectual que foi quimicamente restrito por tanto tempo. Meu cérebro ainda está se recuperando de anos de medicação inadequada, mas neuroplasticidade me dá esperança de que posso recuperar a maior parte do que foi perdido durante esses anos de desenvolvimento cruciais. Trabalho voluntariamente com organizações que ajudam outras vítimas de fraude de benefícios e roubo de identidade, compartilhando minha história para ajudar profissionais a reconhecer sinais de alerta que poderiam perder. Diego mereceu pais que o viam como mais que um cheque de deficiência, e eu mereci a chance de crescer como eu mesmo, em vez de como seu fantasma.